Primeiro, nós temos que entender que neste mundo, tudo que nós fazemos gera uma reação. Entender o karma. A palavra karma vem da raiz verbal kri, significa agir. Toda ação tem uma reação. Isso é uma lei física. Então, neste mundo, a alma pura e perfeita, na ignorância de sua verdadeira natureza, ela se identifica com o seu ego. Ela se identifica com o corpo, com a mente, com as coisas materiais temporárias. Ou seja, uma alma eterna se identifica com uma situação temporária. Então, o conhecimento espiritual significa, primeiro de tudo, entender quem eu sou. Entender que eu sou aquela consciência que experimenta esse corpo, que experimenta as mudanças do corpo, que experimenta as emoções, que se refletem na mente, que experimenta as considerações mentais, a memória, tudo isso que acontece no intelecto. Mas eu estou à parte disso tudo. Mas de alguma maneira, esta alma perfeita, que tem a sua plenitude na relação com o ser perfeito no plano espiritual, ela está aqui. Ou seja, nós vivemos do mundo da sombra, mas nós somos do mundo da realidade. Então, no caminho da vida espiritual, começa com essa compreensão, de entender que eu sou Aham Brahmasmi, que eu sou uma entidade espiritual, que sou diferente de meu corpo. Então, quando você entende isso, você entende que, apesar disso, eu estou preso num mundo que tem leis. Então, as nossas atividades, Karya Karana Kartritve Retur Praktir Uchate, da Bhagavad Gita, Krishna diz que nesse mundo as pessoas pensam que fazem as coisas. Mas ninguém é agente. Na verdade, tudo é feito pelas qualidades, chamados gunas, modos da natureza material. Tem a ação, a inação, o equilíbrio, como a energia material se polariza. Então assim como você tem várias polaridades que constituem as cores, que constituem o som, então a natureza, a matéria também tem essas polaridades. Então a paixão, a ação, é uma das atividades dessa natureza. Como a inação e também como conhecimento. Então quando você entende essa natureza do karma, da ação, você pode ver que nós nos prendemos, nós estamos presos nesse cativeiro da ação, porque estamos apegados ao fruto das nossas ações. Então, uma ação gera uma reação, aí você se apega àquela reação e desfruta, aí você já se compromete em uma nova reação, e assim a pessoa se envolve numa cadeia sem fim de ações e reações, que é chamado de samsara, um ciclo infinito de nascimentos e mortes. Então a lei do karma nos condiciona essa existência. Então, compreender isso, que nós não somos os causadores das ações e nem das reações, mas nós somos responsáveis por estarmos nessa rede de reações, por nos associarmos com as qualidades da matéria que nos impulsiona nessa reação. Então, muitas pessoas começam a buscar conhecimento espiritual e entendem que isso tudo é ilusório porque é temporário. Todo mundo do karma é temporário. Então eu tenho que transcender isso. Então, como Krishna explica no Bhagavad, como você faz? Você tem que aprender a dedicar o fruto das suas ações a Deus. Porque quem se apega ao fruto ganha reação. Então assim chama-se Karma Yoga. Você aprende a dedicar as suas ações a Deus. Então esse é o processo. Mas tem pessoas que entendem a sua condição de condicionamento no karma e está revoltado com ele. Então, quando a pessoa está revoltada com o seu karma, ela não pode transformar aquele karma em dharma. Qual a diferença entre karma? Karma é quando você está vivendo no mundo reativamente. Você age, tem uma reação, aquela reação te impulsiona, outra reação. Então você está aqui, você está agindo reativamente. Mas quando você toma consciência de que você não é uma vítima e ninguém é culpado pelo seu karma,
Não é que o culpado é minha família. Às vezes nós temos tantos problemas psicológicos, revolta. Na verdade, eu sou isso por causa dos meus pais. Eu sou isso por causa daquele meu esposo que me abandonou, aquela minha esposa. Então nós queremos culpar o que está acontecendo para nós, arranjar uma causa. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que não está em paz com o karma. Então, para nós nos livrarmos dessas reações que estão nos condicionando, primeiro nós temos que entender de que não temos controle desse mundo, mas somos responsáveis pelo que está acontecendo conosco, porque devido ao meu livre-arbítrio, à minha escolha, eu escolhi, consciente ou inconscientemente, estar aqui. Eu escolhi me associar-se com o modo da paixão, ou com a ignorância, ou com a bondade, que deu reações diferentes. Então, quando eu entendo que eu sou culpado, e ninguém é culpado, eu faço as pazes. Mas uma pessoa que tá culpando, ou na verdade, puxa vida, se eu fosse assim era melhor. Então, essa pessoa não sabe fazer um bom uso de um mau negócio. O mau negócio é estar aqui condicionado, é estar iludido. Então o bom uso é você utilizar isso a serviço de Deus. Então nós temos que entender que é da imperfeição que nós realizamos, é que nós buscamos a perfeição. Assim como a lótus. A flor de lótus é um exemplo. A flor de lótus ela é muito suave, muito bonita, ela nasce do lodo. Se não tem lodo e barro, quanto mais podre é melhor para a flor de lótus. Então naquele barro pútrido ela surge. Sai do barro, aí ela entra na água, não se molha. Quando ela sai da água, ela se abre. Então da imperfeição vem a perfeição. Então, fazer as pazes com o karma significa isso. Entender e aceitar, não ser revoltado. Porque quem é revoltado com o karma, quer um outro karma. Muito simples. Então, a partir do momento que você assumiu a responsabilidade pela sua própria vida, você pode transcender. Agora, aquele outro que quer... Então, na verdade, nós temos essa tendência de sempre encontrar alguém, sempre encontrar um Messias, sempre encontrar uma pessoa para botar nela, na família, no cônjuge, num guru. A gente sempre quer encontrar alguém para botar a responsabilidade da nossa vida espiritual naquela pessoa. Mas nós não fazemos nada para aprimorar. Porque se aquela pessoa que nós colocamos toda a nossa expectativa fracassa, a gente pode ser vítima. Então tem gente que não assume a responsabilidade com sua vida, com seu karma, não faz as pazes do seu karma, e faz sempre se querer culpar outra pessoa pelo que acontece com ela. Então na vida espiritual não tem lugar para isso. Você tem que entender que vida espiritual não é alienação. A vida espiritual é consciência. É entender quem eu sou, onde eu estou. Por isso que entender os modos da natureza material e as consequentes karma causado por eles é importante para que a gente possa se libertar do mundo material. Então, quando nós estamos falando a diferença entre viver no karma ou viver no dharma. Viver no karma é viver reativamente, no sentido de que nós não assumimos a responsabilidade. Entendeu? Estamos sofrendo agora a reação do passado, sempre nos colocamos como vítima de alguém ou de uma coisa que criou, e não saímos daquilo. E aí nós estamos revoltados. Então, viver no karma geralmente é viver revoltado com o karma. Mas nós temos que aprender a transmutar o karma. Deixar que a nossa vida reativa se transforme numa vida proativa. O que vem a ser uma vida proativa? Transformar a nossa vida reativa numa vida de dever e assumir responsabilidade. Por exemplo, então você tem uma família, aí você tem uma esposa cheia de problemas, que só te perturba, filhos completamente que não respeitam a família, que são perdidos. Então você tem uma família que aí você senta lá e fala, puxa vida, que karma essa minha família, não? Aí você
Você vê aquilo como um karma, como uma coisa que você tem que sofrer. Essa é uma maneira de ver. Outra maneira de ver, puxa vida, essa minha companheira, esses meus filhos, tenho tanta dificuldade, nós estamos juntos aqui, eu tenho, ou seja, é minha missão, gente, eu tenho aprendizado vivendo com essa mulher, eu tenho aprendizado vivendo com essas crianças que vieram na minha família, e eu utilizo aquilo, aceito aquilo como um dever, aceito aquilo como um dharma. Aí você faz as pazes com o seu karma, aí você transcende. Claro que, em última análise, é nós transformarmos não apenas num dharma social, um dharma familiar, mas, em última análise, transformar isso em um dharma perante Deus. Eu estou aqui com essa família, com esses amigos, com essa sociedade, para poder dar um sentido espiritual a tudo isso. A minha relação com esses meus amigos, com meus filhos, com a minha família, ela tem algum sentido espiritual. O que eu tenho que aprender? Então, fazer as pazes com o karma, em última análise, é transformar uma vida reativa em uma vida proativa. E não a vida proativa se você não assume a responsabilidade com sua própria vida e para de ficar culpando os outros. Então, inscreva-se no canal Vedanta 108. A cada semana, um novo vídeo. Hare Krishna.